Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês? Meu terceirão, aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós iremos realizar a correção do questionário número 1, referente aos conteúdos que nós estudamos ao longo do capítulo 1, certo? Como vocês já sabem, esse capítulo 1 ele tem como tema os novos pensamentos da sociedade, e o nosso intuito principal ao realizar a correção desses exercícios é exatamente sanar qualquer dúvida que possa ter aparecido, né, quando vocês estavam realizando esse questionário, e também para a gente poder treinar aquela resposta eficiente, completa, que, né, é o nosso objetivo. Então, vamos lá? Deixa eu passar aqui, deixa eu baixar aqui também, para não atrapalhar. Então, vamos lá, galera. Ó, questão número 1 é: o que é a sociologia? Gosto muito dessa pergunta. Por quê? Porque é fundamental que a gente tenha uma ideia muito clara do que é a sociologia enquanto ciência, do que nós estamos estudando, certo? Nós não podemos esquecer, né, que no final do ano nós vamos ter provas muito importantes para a nossa vida e a sociologia vai estar presente nessas provas. Então, vamos lá. Para a questão número 1, a nossa resposta vai ser: o que é a sociologia? É o estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais e as instituições. Questão número 2. Como surgiu a sociologia? A sociologia surgiu como um conjunto de ideias a respeito do processo de constituição, consolidação e desenvolvimento da sociedade moderna. Como nós já conversamos, né, pessoal, ao longo das nossas aulas do capítulo, a sociologia ela vem para questionar, né? Ela vem para tentar entender melhor o funcionamento da nossa sociedade. Questão número 3. Como a sociologia costuma ser denominada? A sociologia, ela costuma ser denominada como ciência da crise, porque tentou dar respostas às questões sociais impostas pela Revolução Industrial, que a princípio alterou a sociedade ali no contexto da Europa, né, a sociedade europeia, e posteriormente o mundo inteiro. Questão 4. Qual a relação entre a sociologia e a Revolução Industrial? Nós acabamos de mencionar, né? A sociologia, ela tentou dar respostas às questões impostas pela Revolução Industrial, que a princípio alterou a sociedade europeia e posteriormente o mundo inteiro. Inclusive, gente, a Revolução Industrial, ela tem, né, influências ao longo de todo o desenvolvimento social, tá? Questão número 5. De que podemos afirmar ser a sociologia resultado? Podemos afirmar que a sociologia é consequência da Revolução Industrial. Percebam, galera, não sei se vocês lembram, né, quem já é meu aluno há mais tempo, que eu sempre falo que uma resposta eficiente é aquela que a gente nem precisa ler a pergunta para saber do que se trata, né? E é esse tipo de resposta que eu quero, né, que vocês deem todas as perguntas. Tá bom? Questão número 6. Em que época desmoronou a sociedade feudal e foi constituída a sociedade capitalista? As transformações profundas que ocorreram a partir do século XV provocaram o desmoronamento da sociedade feudal e a constituição da sociedade capitalista. Questão 7. Quem foram as responsáveis pelo movimento intelectual de grande envergadura que alterou profundamente as formas de explicar a natureza e a sociedade? Nossa resposta para essa questão número 7 vai ser essa: a expansão marítima, o comércio ultramarino, a formação dos estados nacionais, a reforma protestante e o desenvolvimento científico e tecnológico estão vinculadas umas às outras e não podem ser entendidas de forma isolada. Elas são responsáveis pelo movimento intelectual de grande envergadura que alterou profundamente as formas de explicar a natureza e a sociedade. Questão número 8. O que veio a ampliar a concepção de mundo dos povos europeus?
A navegação da costa da África, o descobrimento do caminho para as Índias e o descobrimento da América ampliou a concepção de mundo dos povos europeus. Afinal, né, galera, os europeus estavam descobrindo, né, novas áreas que até então eles não conheciam. Então, literalmente, aumentou a concepção de mundo deles. Questão número 9. O que alterou o modo de ver e pensar dos europeus? Nossa resposta para essa questão vai ser: o mundo territorialmente mais amplo, com diferentes povos e culturas, alterou o modo de ver e de pensar dos europeus. Questão número 9, galera, diretamente relacionado ao que a gente acabou de ver na questão número 8. Questão número 10. O que incentivou a ampliação do comércio no século XVIII? Foram instaladas colônias na África, na Ásia e na América, ocorrendo com isso a expansão do comércio de mercadorias, como, por exemplo, de sedas, especiarias, e produtos tropicais, como, por exemplo, açúcar, milho, tabaco e café, entre as metrópoles, as colônias e os países europeus. Vamos lá para o segundo bloco. Questão número 11. O que levou o comércio a passar para as mãos de grandes comerciantes e de soberanos de importantes estados em formação na Europa? A exploração de metais preciosos, principalmente na América, e o tráfico de escravos para suprir a mão de obra nas colônias deram um grande impulso ao comércio, passando para as mãos de grandes comerciantes e de soberanos dos importantes estados nacionais em formação na Europa. Questão 12. Qual a causa da aceleração do desenvolvimento da economia monetária? A expansão territorial e comercial acelerou o desenvolvimento da economia monetária. 13. Qual a importante causa da industrialização da Europa? A acumulação de capitais pela burguesia comercial veio a acarretar a industrialização da Europa. Importante frisar, gente, que todo esse processo, né, de revolução industrial, ele não ocorre do dia para a noite. Percebam que já estava ocorrendo, né, uma acumulação de capitais por essa burguesia comercial, que foi uma característica fundamental para poder propiciar com que essa industrialização na Europa ocorresse, tá bem? Questão número 14. O que as mudanças que ocorriam na forma de produzir a riqueza causaram? As mudanças que ocorriam na forma de produzir a riqueza só poderiam funcionar se ocorressem modificações na organização política. Ou seja, nós vamos ter mudanças ocorrendo, né, praticamente simultaneamente em diversas esferas, né? Questão número 15. Qual a característica da estrutura estatal desenvolvida na Europa no século XVIII? A estrutura estatal, que tinha por base a centralização da justiça, baseada no direito romano. Houve a centralização das forças armadas e a centralização administrativa, com uma estrutura burocrática ordenada hierarquicamente e com a cobrança de impostos que permitiu a arrecadação constante para manter toda a estrutura jurídico, burocrático, militar sob um único comando. Questão número 16. O que ocasionou o nascimento do Estado moderno? Atentem-se, galera. Eu sei que eu já bati nessa tecla várias vezes com vocês, mas atentem-se a esse Estado com letra maiúscula, certo? Ele também vai ter que estar escrito com letra maiúscula na resposta de vocês, senão não vai estar completamente certo, tá? Então, vamos lá. Ó, a resposta para a nossa questão 16 vai ser: todas as mudanças ocorridas previamente, como a criação da estrutura estatal, revolução industrial e expansão marítima, acarretaram o nascimento do Estado moderno. E, por último, o que mudou com o Estado moderno? O Estado moderno ele acelerou o desenvolvimento da produção têxtil, da mineração, da siderurgia e do comércio interno e externo. Tá bom, pessoal? Para casa, né, para a gente poder concluir os nossos estudos do capítulo 1, nós vamos realizar o resumo desse capítulo. Tá bom, galera? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.